Então, o que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, esse transtorno, ele está relacionado aos transtornos de traumas e estressores, ou seja, a gente tem diferentes transtornos relacionados a trauma e estresse, mas o transtorno de estresse pós-traumático é um deles e eu vou explicar um pouquinho melhor como identificar e quando, de fato, a gente vai considerar que é um transtorno de estresse pós-traumático. Eu sou a Lara da Almeida, eu sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento e aqui nas minhas redes sociais eu falo sobre saúde mental. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, que a gente pode encontrar como TEPT, né, a sigla, que é mais facilmente utilizada, ele é um transtorno que ele vai acontecer, ele precisa acontecer após a exposição, né, dessa pessoa a um evento traumático. Só que tem uma questão muito importante que a gente precisa definir aqui, porque no senso comum as pessoas falam: fiquei traumatizado, tive uma separação e fiquei traumatizado, a criança, os pais se separaram, vai ficar traumatizada. Quando a gente vai falar do TEPT, né, ou quando a gente vai falar de trauma hoje, pensando nessa questão categórica de diagnóstico, precisa ficar bem clara uma questão: só vai ser considerado um trauma se a pessoa tiver experienciado, estiver muito próxima de uma situação de ameaça à vida, uma situação de morte, uma situação de lesão grave e uma situação de violência sexual. Isso é muito importante, tá, gente? Então, assim, as pessoas falam: a criança passou por uma separação dos pais, ela vai ter um trauma. A criança viveu uma situação de violência ali. Então, isso a gente precisa identificar, porque muitas vezes a criança sair da situação familiar violenta vai ser protetiva e não traumática, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Quando que a gente vai diagnosticar e vai avaliar para uma situação de estresse pós-traumático? Quando a gente identifica que tem um trauma. Se, por exemplo, essa criança perdeu um parente muito próximo ou teve um acidente muito grave e ela quase perdeu alguém muito próximo, se ela vivenciou uma experiência de lesão muito grave ou alguém muito próximo a ela sofreu um acidente muito grave, então, por exemplo, situações catastróficas, enchente, desabamento, por exemplo, então todo mundo teve uma situação importante ali, quase de perder a vida ou de perder a vida de pessoas próximas. Então, essas são situações que a gente vai avaliar e vai identificar como traumática. Ou a questão sexual, não foi diretamente comigo, mas foi com um familiar, foi alguém muito próximo que sofreu uma violência sexual. Sim, a gente vai entender que essa é uma situação traumática. E tem um outro ponto: pessoas que vivenciam no dia a dia situações traumáticas. Quem é que pode sofrer de estresse pós-traumático? Por exemplo, bombeiros, policiais, em que no dia a dia aquelas situações de violência e proximidade estão cristalizadas. Então, eu vou tendo repetidamente convivência com essas situações muito delicadas, situações muito violentas. Não é aquilo: eu tô assistindo TV e eu vou acompanhando as notícias, eu assisto aqueles programas que quase escorre, né, sangue pela TV. Não é isso, tá? Obviamente, se você puder não assistir, não acompanhar, isso não vai ser saudável. Mas nesse caso da gente falar do estresse pós-traumático, do trauma, eu preciso estar ali próximo. Então, nesse caso, só os profissionais que trabalham diretamente ali com o dia a dia, com acidentes graves, com violência, estão repetidamente expostos à intimidade, tá? Então, não é que eu vi lá na TV, não. Tô ali no meu dia a dia, eu tenho contato com aquelas pessoas, eu tenho contato com os familiares daquela pessoa que morreu naquela situação, tá? Então, são situações graves, isso é importante a gente falar, porque no senso comum, tudo é trauma. Então, tudo fiquei traumatizado, estou traumatizado. Mas quando a gente vai falar de um transtorno, quando a gente vai diagnosticar, já falei isso para vocês em vários outros vídeos, quando a gente vai diagnosticar qualquer questão relacionada à saúde mental, a gente precisa ter uma intensidade, uma constância importante. Não é assim: acontece eventualmente, aconteceu. Obviamente, a gente falando aqui da questão, então, por exemplo, teve uma situação de violência sexual, ponto, foi pontual, foi traumática. Mas falando nessa questão dos profissionais, eu preciso ter uma constância ali naquela situação no dia a dia de estar próximo a situações violentas, a situações de risco, tá? Então tem que ser bem claro: quando tem ameaça ou morte envolvida, violência sexual, tá? Ou lesões graves. E aí pode ter acontecido comigo ou acontecido com pessoas muito próximas à minha vida, em que eu divido a vida ali do dia a dia com essas pessoas. Então, esses são os critérios que a gente precisa levar em consideração para diagnosticar um transtorno de estresse pós-traumático. Se você tiver dúvida, comenta
aqui comigo. Se você tiver sugestões também, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo.